pessoal entrando. Gostei do seu colar. Muito lindo. É nos comentários, tá? Eu deixei no pause aqui. Ah, tá. Os comentários aqui. Então, só a mamãe ficou olhando aí, ó. Olha lá, ó, entraram. Ah, o Paulo César Paulo! entrou. Mas já estamos ao vivo? Já, faz tempo. Faz 1 minuto. Pode liberar. Já tá liberado já. A paz, boa noite a todos. Você que está chegando aí para participar dessa nossa live essa noite. Como vocês estão? A paz, meus amados, é um prazer estar aqui com vocês na nossa live. E hoje um assunto, né, Cléo? Um assunto muito polêmico, um assunto muito relevante para os nossos dias, né? Submissão, Cléo. Verdade. Então, hoje nós vamos aprender princípios que vai nortear nosso casamento, vai nortear nossa vida. E se entendemos esses princípios, eu tenho certeza absoluta que você vai viver a plenitude do Senhor no seu casamento, na sua vida. Porque os princípios bíblicos, ele nos norteia para que nós vivamos naquela perfeita, boa e agradável vontade do Senhor, né, Cléo? Verdade. E é interessante. Oi, a Coffee. Essa é a Coffee. A Coffee sempre é parte integrante das lives, Verdade. né, Cléo? E é legal porque assim, nós estamos compartilhando nesse trabalho, nesse projeto, né? Por conta do que está acontecendo, a pandemia, e a gente não pode, né, estar muito expostos. No caso, nossa igreja no momento não está aberta, então nós temos nossos cultos online e muitos casais, muitas famílias estão pedindo, né, pra gente trazer temas, reflexões que tragam esperança, né? E nós acreditamos que tudo que Deus nos ensinou, nós colocamos em prática na nossa vida como casal e como família. E hoje estamos aqui para compartilhar um pouquinho mais desses princípios vividos. E importante, Cléo, você tá vendo aí o pessoal aqui? Sim, o pessoal tá chegando. O Paulo Nossa, Sérgio, Paulo, que saudade de que você. Que lindo! E a Cláudia, beijo nas crianças, nos meninos. Que alegria você estar aqui com a gente, né? Paulo Sérgio Meu pai e a também. Cláudia. Ó, Paulão, Paulo Ribeiro. Sogrão. Adriana, que bênção! Ai, Alexandra, minha cunhada. Gente, todo o pessoal do Casados para Sempre se reunindo aí. Ai, que alegria! Que maravilha. Nós temos que marcar aquele pós, né? Curso. Isso, não vejo a hora dessa Sim. pandemia acabar pra gente Que poder lindo, se abraçar. gente, que felicidade, né? Você está aqui com a gente. Que lindo. Adriana, o Valmir, hein? Beijo nas crianças. Alexandra, que bom. Né? Enquanto o pessoal tá chegando, né, Cléo? A gente gostaria que vocês soubessem o quanto vocês participando nos anima, né, Cléo? Verdade. Né? Depois das lives a gente lê os comentários, as sugestões, né, de temas. Alguns casais nos estão nos procurando, né, compartilhando aí suas aflições nesse tempo de pandemia. Então nós estamos aí buscando na palavra de Deus, né, esse conforto, né, porque eu e o Flávio, né, Flávio, nós somos só instrumentos, né, da palavra de Deus. E a gente aprende muito com vocês também, com certeza. E vocês podem ter certeza que Deus ministra a gente primeiro, Verdade. Antes de a gente passar o que Deus falou conosco, né, Cléo? Verdade. É muito importante porque o que Deus nos traz, nos revela, traz para nós ensinamentos que podemos colocar em prática, é tudo prática. Sim. Né? Isso que nos diferencia de telespectadores para aqueles que vivem realmente, é a prática. Meus amados, se vocês colocarem em prática aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, eu tenho certeza absoluta que o seu casamento vai ter uma transformação. Verdade. Se está bom, vai ficar melhor. Né, Cléo? Sim, verdade. Inclusive eu sempre comento, né, com amigos ou mesmo casais de amigos, né,
E eu falo, se o casal não estiver bem, sua família não fica estruturada. Os filhos sentem isso. Então não é dos filhos para o casal, é do casal para os filhos. Então é importante que vocês, né, como casais, busquem, né, esse direcionamento de Deus para a vida de vocês, para vocês viverem um relacionamento, né, feliz. Isso. Amém? E vamos começar então. Hoje nós começamos um pouquinho mais tarde por conta da programação que teve na nossa igreja também online, né? Então nós vamos estar começando agora. Já temos 8 pessoas. A Patrícia Claudino, oi Pati, como que vai a Maísa? Beijos, viu? Que bom que você está participando. Então, Leidiane, sejam todos bem-vindos, tá bom? Amém. E compartilhem aí, né? Ainda dá tempo. Vocês compartilharem na página de vocês, convidar aí casais, né? Pessoas que vocês queiram abençoar com essa palavra que Deus colocou no nosso coração, tá bom? Ailton! A Eriquinha tá aí, né? Beijos! Beijo na Eloá também. Outro nível. Boa noite. Ai, que saudade dos casais. Vamos marcar aí uma videoconferência com esses casais lindos, né? Foram bênçãos nas nossas vidas. Olha que linda a Adriana falando. Meu casamento está até hoje, graças a Deus, né? E vocês que se posicionaram, né, para acertar, né? De estarem fazendo uma nova história, como eu fiz, né? Eu escrevi uma nova história, né, conforme a vontade de Deus. A Gabi Trocler, olha Gabi, aqui. nossa noivinha que é casadinha, já tem, né? Começou com a gente no Noivos, né, Cléo? Verdade, começaram acertaram uma única vez, né? Logo mais, né, uma reciclagem, hein? Aí, ó, o Elton já falou, casal outro nível, vocês são outro nível. A Lu deve estar também com ele. A Érica. Que bênção, né? Ai, gente, que felicidade, né? Ver que vocês estão aí, estão longe, mas ao mesmo tempo, né, pertinho do nosso coração. A gente sempre lembra de todos vocês com muito carinho, viu? E a gente está abrindo nosso lar aqui para compartilhar um pouco aí dos ensinamentos de Deus. Então vamos começar? Vocês estão nos ouvindo bem? Só dá um joinha aí que tá tudo ok. A imagem tá boa, vocês estão ouvindo bem. A Eliana! Oi, Eliana, lindona! Saudades, nossa amiga. Saudade do Theo, de você, das crianças, as crianças, hein, Cléo? Né? Só se eles ouvirem isso, meu Deus. Né? Pedro, Thiago. Thiago agora é um homem casado, com a minha amiga Patrícia. É um homem agora, casado. Bênção demais. Lúcia, Maciel, estão assistindo. Beijo pra vocês. Saudade de todos. Cléo, nós vamos começar, mas sem Deus nada se fez, nada se faz e nada se fará. Nós só estamos aqui por permissão do Senhor. Então nós vamos consagrar tudo o que está acontecendo agora para Ele, que é único, que é digno de toda honra, glória e louvor. Obrigada. Então eu gostaria que vocês tivessem nessa mesma sintonia aqui conosco. Que vocês fechassem os seus olhos, abrisse o seu coração, porque nós vamos falar com Deus e Ele vai falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas do que precisamos para o nosso casamento, para a nossa vida. Amém. Vamos orar? E vocês que estiverem casais aí, dê a mão para o seu cônjuge, né? E façam essa oração juntos, tá bom? E você que não está com o seu cônjuge, está sozinho, dê as mãos para o Senhor Jesus Cristo. Isso. E ore com Ele. Amém. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença para glorificar e adorar o Teu santo nome, não apenas com palavras, mas com todo o nosso ser, porque foi para isso que nós fomos criados, para a honra e glória do Teu santo nome. Fala conosco, nos dê clarificação, Espírito Santo nos ensine princípios para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que vai nortear o nosso casamento rumo à nossa missão, que é sempre rodeada no centro da Tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor, por todos esses casais que estão participando, por todas essas pessoas que estão participando, porque hoje o Senhor vai trazer uma palavra que vai transformar e vai mudar a história de cada um de nós. Obrigado por estas verdades. Amém. Toda honra e glória seja dada a Ti,
e oramos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. E graças Glória a Deus. Submissão. Meu Deus. Mulheres, não façam biquinhos, hein? Submissão, Cleo. Tá preparada para esse assunto? Opa! Você tá preparado para esse assunto? Submissão e sacrifício. Mas o que significa, E agora? marido? A mulher deve ser sujeita a todo tipo de abuso e sem reclamar? Não sei não, hein? O marido tem de fazer tudo sozinho? Não. E o que a Bíblia nos A mostra? Bíblia mostra o caminho para um relacionamento saudável em que os dois trabalham em equipe, cuidando um do outro. Olha que interessante. Então, nós estamos falando de casamento. Nós estamos falando de submissão e sacrifício. Mas a questão é, antes de a gente entrar realmente no mérito do casamento, eu quero falar sobre a submissão. O que significa a submissão? E eu gostaria que quem tiver Bíblia e puder nos acompanhar, e também quem não tiver, nós podemos abrir e falar aqui com vocês, né? Nós vamos nos basear no capítulo 5 de Efésios, no versículo 21. Efésios 5, 21. O que fala lá, Cleo? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Como? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, a Bíblia ela é muito clara. Quando Paulo escreve essa carta, ele diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros. E aqui ele está falando para todos nós, tanto homem quanto mulher, quanto pai, quanto filho, todos. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, se sujeitar no temor a Cristo é um princípio. E sabe qual é o princípio que norteia? O princípio está em Provérbios 1:7, que diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, Efésios, Paulo descreve que devemos nos sujeitar uns aos outros, porque fazendo isso seremos sábeis. Então, somos imagens e semelhança de Deus. Então, como enxergo o meu próximo? Eu vejo Cristo. Como eu enxergo esse meu próximo? Nós cuidamos de casais há muitos anos, né, Cleo? E aí eu imagino, alguns são muito mais experientes, alguns são mais velhos do que a gente, né? Tem mais idade do que a gente. Então, como eles vão se submeter a mim, que até tenho menos experiência, muito menos tempo de casamento do que eles têm? Verdade. Porque eles não estão se submetendo a mim. Eles estão se submetendo a Cristo que habita em mim. Mas, então a submissão é uns aos outros por temor a Cristo. Então, submissão, meus amados, é bíblico. Submissão não é um pensamento meu, não é um pensamento seu. Submissão foi deturpado pela humanidade, porque submissão é um princípio de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, para nós vivermos em harmonia. Então, submissão é bíblico. Sim. Nosso Deus é bom, perfeito e sempre sabe nos direcionar. Então, submeter-se uns aos outros é bom. É ordenança, né? E é bíblico. E nos ensina que submeter a uns aos outros é bom. Porque Sim. é um servir, né? Então nós, cristãos, devemos nos submeter uns aos outros por causa do temor a Cristo. Então agora, com esse pano de fundo, Jesus mesmo nos ensina que nós devemos não apenas nos submeter uns aos outros, mas entender por que submeter uns aos outros. Jesus, ele nos ensina que aquele que quer ser o maior tem que ser servo. Olha que interessante. Então, se você quer ser o maior na sua casa, você tem que ser o que mais serve na sua casa. E sabe de uma coisa? Quem não serve, não serve. Então, sirva para servir. Agora, com esse pano de fundo, né, Cleo? Sim. Nós vamos falar sobre submissão no casamento. Submissão no casamento.
Então vamos continuar no capítulo 5 de Efésios, agora no verso 22. Então vamos lá, vamos continuar em Efésios, capítulo 5, 22. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Né? Então, com base nesse texto, muitas pessoas entendem errado o que significa submissão. Então, eu vou deixar alguns pontos aqui para vocês entenderem o que não é submissão. Então, prestem atenção. Então, você vai me falar o que não é submissão. Que não é submissão, porque a gente acabou de ler, né, em Efésios 5, 22, né, das mulheres. Mas aí eu queria, antes de fazer esse comentário sobre esse versículo, falar sobre o que não é submissão, o que não é, pra gente tirar isso da cabeça. E pra mim foi difícil, gente, no começo, né, entender essa palavrinha tão pequena, mas que traz tanto, né, desconforto para muitas mulheres. Então, submissão não é ser considerado alguém de menor valor, tá? Submissão não é ser escravo da opinião de outra pessoa. Submissão não é concordar calada com tudo. Submissão não é viver com medo e ser menosprezada. Submissão não é largar o seu cérebro lá no altar quando você diz sim. Submissão não é colocar a vontade do marido antes de Jesus. Submissão não é que você não pode ser uma líder, ou você não pode trabalhar, estudar ou galgar posições, né, profissionais, tá? Submissão não é isso. Submissão não é que você tem que ganhar igual ou a mais que seu marido. Não é. A submissão que a Bíblia nos ensina é que a submissão é uma submissão que a esposa deve ter com seu marido dentro do contexto no casamento. Então, mais uma vez, porque aqui quando a gente lê a palavra de Deus, né, tem até um subtítulo aqui, né? Deveres conjugais. Então, a submissão aqui fala, né, no casamento. Tá? Então não tem nada a ver sobre você ter ser uma líder, né, uma profissional bem-sucedida, né? Então não tem nada a ver. Então a submissão aqui no contexto bíblico, né, é no casamento. Então a Cleo falou o que não é submissão. Sim. Então o que é submissão? Já pararam para pensar o que é submissão? Submissão é uma palavra grega, em Efésios 5:22, nesse contexto, é chamado de upotasso. O que significa isso? Sua atitude voluntária de ceder e de assumir uma responsabilidade de levar a carga junto com alguém. Aí no casamento, olha que lindo. A submissão então é você, mulher, estar na mesma missão do seu marido, juntos, numa mesma missão. Interessante que no começo da nossa caminhada no casamento, né, foi difícil eu entender. Então, assim, quando a gente vai se aprofundando na palavra de Deus, ele vai, né, abrindo nossos olhos espirituais. E você vê que interessante, o potássio, que é a palavra grega, né, sobre submissão dentro desse contexto, né, de você assumir uma responsabilidade dentro do casamento. Hoje em dia as pessoas não querem assumir essa responsabilidade, por isso que eu coloquei assim, submissão e sacrifício. São dois pontos principais assim para um relacionamento saudável, né, Flávio? A grande questão é submissão. Estar aí sobre a mesma missão, juntos no mesmo foco, no mesmo propósito. A grande questão, homens, é qual é a sua missão? Porque se a mulher é submissa à sua missão, já pararam para pensar qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Então, é algo para se pensar. Porque se a mulher está submissa, está na mesma missão que você, a grande questão, marido, qual é a sua missão? E aqui, Efésios 5:22 vai nos nortear algumas situações em relação ao marido e à mulher. Então, Efésios 5:25, ele fala do dever do marido, né?
Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo a purificação pelo lavar de água mediante a palavra. Marido, mas assim, você viu que interessante? Para o homem ele tem que amar e a mulher tem que se sujeitar. Como que seria isso? Eu acho que é mais fácil o homem? Não. A mulher, ela tem uma necessidade emocional, uma necessidade. A Bíblia, ela é sábia em descrever que a mulher tem a necessidade de ser amada, de ser ouvida, de ser cuidada, de ser mimada, valorizada. Então, qual é a missão do homem? A missão do homem, presta bem atenção, homens, é dar a sua vida. A sua missão é dar a sua vida com toda a força, todo o vigor, todo o seu ser, todo o seu entendimento pela sua esposa. A sua missão é ela ser bem cuidada, amada. Entendeu? Qual é a sua missão? Cleo. E nesse caso que a gente entendeu, né, quando a gente estudou essa palavra, junto até no passado também, que a mulher é emoção, né? A gente até comentou na outra live, e o homem é a razão. Então, o homem, por ser razão, é diferente de nós, né? Eles não se atentam muito a elogios, né? Tem uns que, né, gostam bastante, mas não é algo primordial na vida deles, né? A necessidade primordial deles, o que é? É ser respeitado, ser honrado, né? E se vocês lerem aqui, né, um pouquinho mais para frente, Efésios 5, 33, se vocês puderem anotar, é muito importante, tá? Principalmente para as mulheres. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Então, Cleo, olha que interessante. Aí existe uma sabedoria, se a gente praticar, sim, nós vamos viver submetidos a um propósito maravilhoso. Amar, respeitar e honrar. Então, e complementando isso, nesse versículo aqui que eu acabei de ler, né? Mulher, trate o marido com todo respeito. Nós temos muitos casais, principalmente os maridos, às vezes conversam, né? Compartilham conosco, que suas mulheres não respeitam, né? Na frente dos seus filhos, de amigos, né? Até no lar com parente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mulheres, que o homem, ele precisa que nós tenhamos, submetermos a ele nesse ponto, né, de respeitar. O marido, ele quer ser respeitado. Então, quando eu entendi isso, e eu entendi meu papel dentro do meu lar, né, o ambiente mudou. Né? A gente deixa né, de pensar no eu e pensar no nós, porque no momento que nós nos casamos, né, o eu acabou, agora somos nós, por isso que é 2 igual a 1, né? E Cleo, é interessante a gente falar sobre isso, porque eu fico imaginando, eu como homem, o sacerdote do meu lar, sim, qual é a minha missão? A minha missão, ela é explicada no primeiro dia, quando você vai na escola dominical, né? Para que nós fomos criados? Aí a resposta é para a honra e glória do Senhor, para adorá-lo. Então, qual é a minha missão dentro do meu casamento? A minha missão dentro do casamento é para a honra e glória do Senhor. Então, eu tenho que tratar a Cleo para a honra e glória do Senhor. Então, tudo que eu faço dentro da minha casa é para a honra e glória do Senhor. Então, como eu devo tratar a Cleo? A minha missão é tratá-la dentro dos princípios da palavra do Senhor, é tratá-la com amor, é mostrar as verdades da palavra do Senhor, é admoestá-la com amor, é ensiná-la com amor, é orando juntos em amor. Então, qual é a missão principal minha, como Flávio, aqui dentro do meu casamento? A minha missão é levar toda a minha família na presença do Senhor, para que possamos servi-lo em espírito e em verdade. Essa é a minha missão. E cada atitude que eu tenho dentro da minha casa é para a honra e glória do Senhor. Essa é a minha missão como marido. Então, nós esposas, quando nós nos submetemos ao marido,
nós estamos cumprindo aquele princípio que está em Gênesis 2,18. Nós nos tornamos auxiliadora idônea, ou seja, alguém que ajuda outra pessoa na sua missão. Então, eu estou aqui hoje com o Flávio, submissa a ele a mesma missão que Deus colocou no coração dele, né? Porque eu sei que tudo que por ele ser temente a Deus, como a gente viu lá do temor ao Senhor, a sabedoria, eu sou submissa a ele, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Cleo, mas a submissão é estar na mesma missão do marido, certo? Sim. É apoiar a missão de alguém dentro do casamento, não é isso? Mas e as pessoas que são solteiras, né? Qual é o nosso conselho em relação à submissão, né? Então, assim, se você é solteiro, você está escolhendo aquela pessoa no qual você vai ser submissa, como as mulheres. E no caso dos homens, aquela que vai lhe auxiliar nessa missão. Então, se você é mulher, procure um homem que saiba exatamente qual é a missão dele e quem ele serve. Isso. Então, nós orientamos os namorados, né? Os enamorados, né? No curso de One Noivos. Então, assim, você tem que entender para que você foi criado, né? Qual a sua missão? Qual o seu propósito? Então, assim, nesse momento, né, de namoro, é onde você vai conhecer essa pessoa, né? Para vocês poderem entrar no casamento saudáveis e acertarem uma única vez. Agora, muitas pessoas nos perguntam, né, Cleo? E se você casou com um marido que não sabe qual é a missão dele? Você, como auxiliadora, pode ajudar a encontrar o papel dele no casamento. Não é, Cleo? Você viu que interessante? No meu caso, foi ao contrário, né? O Flávio, ele me ajudou a desenvolver esse meu papel de auxiliadora, né? Porque eu não tinha, eu não tinha esse mesmo propósito, esse mesmo pensamento. Então, ele me ajudou. E no caso, tem mulheres, muitas são mulheres, que o marido, ele não tem, né? Não sabe a missão dele, não sabe por que ele está ali. Então, o que você tem que ser? Auxiliadora, ajudá-lo a encontrar a missão, através da oração, através dos ensinamentos da palavra. E aí a grande questão é, o meu marido não serve a Jesus Cristo. Devo me submeter a ele? A resposta está em 1 Pedro 3, do verso 1 e 2. Vocês entenderam a pergunta? O meu marido, ele não serve a Jesus. Eu devo me submeter a ele, Cleo? Isso são perguntas que geralmente casais fazem para nós, né? E você aí que está nos assistindo, provavelmente também tem essa dúvida, né? Eu acho que eu vi até num comentário de uma live passada. Então, a gente buscou na palavra, né, Flávio? Isso. Você pode ler? Claro. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, mulheres. Nossa, tá muito claro, né, gente? Então, não é pelo falar, né? E sim pelas atitudes em amor. Claro, a mulher sabe dificular, então ela vai estar em oração, né, pedindo sabedoria para Deus, né, para falar no momento certo. Mas assim, só a sua atitude vai contagiar, vai refletir o amor de Cristo. Nós não somos a imagem e semelhança de Cristo, então nós temos que transmitir Cristo para o nosso marido em amor. Então seu marido, ele vai ser ganho não por palavras, mas pelo seu comportamento. Sim. Porque você é uma mulher que vai edificar o seu lar. Você vai influenciar a sua casa. Você vai orar ao Senhor, porque é o Senhor que vai transformar a vida do seu marido. E a sua atitude sem palavras, em temor a Deus, vai influenciar e aproximar o seu marido de Jesus. Agora, se o seu marido está pedindo coisas que vai contra a palavra de Deus, eu devo me submeter, Cleo? Sim. De novo. Sim, porém... A pergunta é, o seu marido está pedindo que você está indo contra a palavra de Deus? Você deve se submeter? Não! Você não deve se submeter. Primeiro, a submissão é a Deus. A Deus. Sim, a Deus.
A Cleo, é que ela foi mexer ali, foi atender lá. Mas assim, eu vou repetir para que não haja nenhuma confusão. Nós perguntamos aqui e nós discutimos a pergunta: e se o meu marido não é temente a Deus, eu devo me submeter a ele? Nós lemos aqui que sim. Em 1 Pedro 3, 1 e 2 diz que sim, nós devemos nos submeter a Deus. Né? Mas assim... Peraí, tá, eu não tô sabendo mexer. Nós devemos nos submeter a Deus, ao marido. Então, o que acontece? Ele não vai ser ganho com palavras, ele vai ser ganho com atitudes de honra, de amor e de sabedoria. Agora, muitas mulheres, Cleo, chegam e nos perguntam: o meu marido, ele me pede coisas que vai contra os princípios da palavra de Deus. Eu devo me submeter a ele? A resposta é não. Não devo me submeter a esse marido. Porque, em primeiro lugar, nossa submissão tem que ser a Deus. E aí, uma outra questão. Não sou casada, eu namoro. Devo se submeter ao meu namorado? De novo, eu não sou casada, eu tenho um namorado. Eu devo me submeter a ele, Cleo? Não, né? Você que é solteira, tá namorando, né? Você não deve ser submissa ao seu namorado. Você deve sim respeitar, honrar, tá? Mas você deve ser submissa aos seus pais. Isso. Tanto o rapaz quanto a moça. Exatamente. E aí, a grande questão é, a palavra do Senhor diz como é o perfil de uma mulher submissa a seu marido. Provérbios 12, 4 fala que a mulher virtuosa é a coroa do marido. E é interessante aqui, quando a gente leu esse versículo, mulher virtuosa é a coroa do marido. E olha o que representa essa coroa, mulheres. Ela representa honra, valor e força. Isso mesmo, força, submissão, então é força sobre uma missão que vem de Deus, né? Eu ia arrumar uma coroinha aqui, mas não deu. É a coroa, né? É. O principal papel da mulher dentro do lar é ser edificadora da família, pois a mulher sábia que conhece seu papel de ajudadora e auxiliadora manterá a sua casa de pé. Submissão ao propósito de Deus é sempre bom, perfeito e agradável. Então, assim, meninas, a gente tem que entender, se aprofundar na palavra de Deus, nessa questão de auxiliadora, ajudadora, edificadora, sempre na palavra de Deus, dentro do seu lar, né? Com seu esposo, com seus filhos, e assim a gente cumprir essa missão que Deus deu para nossa família. Então, submissão ao propósito do Senhor é sempre bom, perfeito e agradável. Agora, homens, eu volto a falar com você. Se a mulher, ela é submissa, ela está sobre sua missão, qual é a sua missão? Eu gostaria muito de chamar a atenção aos homens que estão nos assistindo, Cleo. Porque se você souber exatamente qual é a sua missão, a quem você realmente serve, eu tenho certeza absoluta que você comerá o melhor dessa terra. E você transformará o seu lar no oásis da paz, onde ali você verá os seus filhos, né, e a sua mulher servindo ao Senhor. Ali, nos qual nós vamos desfrutar do melhor do centro da vontade de Deus. Homem, quem realmente você serve? A grande questão está aqui. Qual é a sua missão? A sua missão é ser servido? A sua missão é ser servido? Porque se esse é o seu propósito dentro do casamento, você já não sabe o que é submissão. Esse é o Luan, nosso filho. Está nos auxiliando aqui. A parte técnica. A parte técnica. Luan, travou aqui. E aquele que está latindo é a Coffee, viu? Ela sempre participa das nossas lives aqui. Então, assim, ó. A quem você de fato serve no seu lar? Eu já te falei que Jesus nos ensina, se você quiser ser o maior, você tem que ser o maior servo, né? Então, a quem você está servindo? Você tem que servir a Jesus. Você tem que servir a sua família. É muito fácil, Cleo, estar sobre a mesma missão de um marido íntegro, reto, temente a Deus,
e que se desvia do mal, é muito fácil estar sob a missão desse marido. Porque esse marido vai estar no controle da sua família, levando a sua família perante a Cristo. Não é boa estar sob a missão de um marido desse, um marido que vai cuidar espiritualmente de você, um marido que vai estar com você. Então, assim, é muito fácil nós entendermos o princípio de submissão, mas a prática, ela não é fácil. Porque para praticar a questão da submissão, seja a submissão a Deus, nós homens temos que nos submeter à vontade de Deus e não às nossas necessidades. Para se submeter à necessidade de Deus, nós temos que nos sacrificar algumas coisas. Sim. Nós temos que entender que no momento que nós casamos, o eu, o individual, morre para nascer o nós. E a matemática do Senhor é tão linda, porque esse nós se torna um. Verdade. Eu vou repetir. Quando você escolhe a mulher da sua vida, quando você é presenteado pelo próprio Deus, da tampa da sua panela, ali morre o ser individual e nasce o nós. E desse nós surge uma só carne. E você sabe quem conduz todo esse casamento? Quem conduz esse casamento é Deus. Por isso que nós temos que nos submeter, homens, à vontade de Deus. Não os nossos desejos que são enganosos, mas à vontade de Deus. O verdadeiro líder sabe a quem ele é submisso. Ou seja, nós temos que ser submisso à vontade de Deus. Servindo a nossa casa. Sabe como nós, homens, devemos servir a nossa casa, Cléo? Sempre com amor e lealdade. Providenciando a nossa casa tudo que o reino de Deus pode oferecer. Nós, homens, temos que perdoar sempre. Nós temos que curar, seja físico ou emocionalmente, os nossos filhos e a nossa esposa. Nós temos que servir a nossa casa. Meus amados, quando eu decidi estar no centro da vontade do Senhor, eu tive que sacrificar aquilo que eu entendia de ser o melhor para mim. Porque o meu entendimento do ser melhor era ser servido dentro do meu lar. Mas eu descobri que o verdadeiro líder, aquele que está submisso à vontade do Senhor, é aquele que serve a sua casa. É aquele que levanta de madrugada e ora pelos seus filhos. É aquele que lava a louça. É aquele que arruma a casa. É aquele que cuida da saúde emocional da sua esposa. Sim. Aquele que cuida também da produção. Da produção. Você viu que essa mulher tá linda? Tá produzida? Ganhou uns presentes. Eu falo, essa mulher é cara, mas vale cada centavo, meus amados. Vale cada centavo investido. Então, eu tenho que servir a minha casa. Eu tenho que liderar o meu lar. Sabe como eu lidero o meu lar? Servindo o meu lar. Dando à minha esposa um propósito divino do Senhor. Fazendo com que eles estejam no centro da vontade do Senhor. Essa é a minha missão que Deus colocou. Confortando-lhes e admoestando em amor. Ou seja, eu sou opositor do mal dentro da minha casa. Eu sou aquele que dá força, eu sou aquele que encoraja, eu sou aquele que é o exemplo de Cristo dentro da minha casa. Essa é a minha missão. E aí a mulher vai entender que se ela estiver comigo, levando esse princípio em submissão, estando nessa mesma missão, não tenha dúvida, meus amados, nós comeremos o melhor dessa terra. Eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ensinar a palavra. E ninguém ensina, Cléo, aquilo que não conhece. E aí eu coloco esse desafio para você que está me ouvindo, homem. Ninguém ensina o que não conhece. Então vá conhecer esse Deus maravilhoso. Sabe como que a gente conhece a Deus? Falando com Ele. Porque Ele não é uma estátua. O nosso Deus é vivo e eficaz. Sabe o que é interessante? Muitas das vezes a gente até entende de princípios do dia a dia cotidiano. Sabe aquela sabedoria popular? A sabedoria popular às vezes nos engana, Cléo. Porque
nós entendemos que nós temos que estar submisso, eu a Deus, você a minha missão que vem de Deus, mas muitas das vezes a sabedoria popular nos confunde na questão de submissão, e isso nós estamos entendendo agora. Sabe, muitas das vezes a sabedoria popular diz o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Opa, todos os caminhos levam a Deus? A palavra é bem clara. Só Jesus nos leva a Deus. Só Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. A sabedoria popular também, muitas das vezes, para os nossos jovens falam: use camisinha para se prevenir. E a palavra de Deus nos ensina: não fornicar. E aqui, a sabedoria popular fala: você, mulher, não tem que ser capacho de ninguém. Você não tem que se submeter a ninguém. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser submissos uns aos outros, em temor a Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso Deus, que é a essência da sabedoria, está nos revelando aqui, de que se a gente tiver esse temor a Ele, nós seremos sábios, e nós estaremos aqui desfrutando do melhor de Deus na nossa vida. Eu Amém? acredito que, a gente já está chegando no final, que o nosso modelo maior de submissão não é a Cléo ou Flávio, é Jesus. Né, Flávio? Quando a gente lê aqui a palavra de Deus, ele é o nosso modelo de submissão, ele foi submisso a Deus. Né? Ele não fez a vontade dele, mas assim a do Pai. E é assim que nós temos que buscar, entender qual é o nosso papel dentro do casamento, qual é a nossa missão dentro do casamento, eu vou formar uma família, quais os requisitos eu preciso, para formar uma família. Não é buscar a felicidade no outro, é ser feliz, ser cheio de Jesus para você transbordar quando essa pessoa se aproximar de você, Porque Deus já tem preparado os solteiros aí que estiverem, nos vendo, nos assistindo. Não andem ansiosa, Prepare-se para receber a sua esposa, o seu marido, buscando ao Senhor, a sabedoria de Deus, e submeta-se primeiro a Jesus, É o nosso modelo perfeito. Jesus é o maior exemplo de submissão. Ele foi submisso ao seu Pai e à sua criação. Por isso que nós estamos aqui hoje falando com vocês. Porque por causa da submissão de Jesus, por ele estar na missão de Deus, é que nós fomos salvos. É que pela misericórdia e graça dele, que nós estamos aqui falando com vocês, casais, esse presente que ele nos deu, que é a submissão. Porque ser submisso é ser sábio, honrando a Deus e obedecendo a Deus pelo princípio. O Amém. Princípio da sabedoria. Então, vocês que esperamos, Flávio, que nós tenhamos esclarecido aqui, essa palavrinha que todo mundo, fala: ai, Cléo, fala um pouco de submissão. E espero que, porque assim, a gente entendeu e a gente com certeza pratica, no nosso casamento, com a nossa família. Nós ensinamos nossos filhos, que logo mais vão estar formando aí suas famílias, e queremos que eles tenham, esses princípios formados no coração deles e sejam felizes com suas famílias, Flávio? Esse é o nosso maior desejo para vocês. O nosso desejo do fundo do nosso coração, para você que está ouvindo, é que você entenda esse princípio e pratique. Se você entender, você vai compreender que a submissão é libertadora. Sim. Que a submissão é um princípio de sabedoria. Sim. E que se você souber qual é a sua missão, homem, tenha certeza de que essa mulher que está aí com você, ela vai estar com você até o fim nessa missão, que é para a honra e glória do Senhor. E assim, se você, a gente não sabe como que está a sua situação aí no seu casamento, mas Deus sabe, Então assim, não perca a esperança, Eu tive uma oportunidade de fazer uma nova história,
Então você também tem essa oportunidade. Então, primeiramente, submeta-se a Jesus, né? Se entregue a sua vida a Jesus. Não queira fazer com as suas próprias mãos ou com as suas próprias atitudes. Não, se derrame, coloque no altar do Senhor o seu casamento, a sua família, né? E Deus, Ele vai, né, dar um propósito, né? Vai falar com você primeiramente, tá bom? E esperamos que, né, vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, depois vocês podem compartilhar conosco, né, que a gente vai tá conversando, né, e a gente agradece muito. E se vocês também quiserem fazer pedido de oração, né, a gente vai estar intercedendo aí pelos casais e, né, Fábio? Sim, então a gente gostaria de orar por você que está ouvindo nós aqui nesse momento, orar pela sua família, orar pelo seu casamento, né? O maior desejo do arquiteto do amor, aquele que constituiu a família, é que você viva plenamente a vontade dele Aqui na tua terra, casa. né? Então, nós gostaríamos de orar com você, por você. E eu queria falar para vocês que a minha história de vida só foi transformada quando eu me submeti à vontade do Senhor dentro do meu casamento. Quando eu entendi qual era o propósito de Deus para o meu casamento, para a minha família. Sim, verdade. Nesse momento foi um divisor de águas. Se a sua casa ela não está no centro da vontade de Deus, esse é o momento. Há sempre um momento. Deus, ele sempre dá uma oportunidade. E hoje, eu tenho certeza absoluta que Deus tem algo novo, algo do trono dele para sua família. Amém. Basta você dizer, eu quero. Sim. Basta você dizer, Deus, faça parte integral da minha família. Sim. Eu quero estar submisso ao Senhor. E aí eu tenho certeza absoluta, porque a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável para a tua casa. E quando nós, esposas, estamos em submissão ao nosso marido, e o nosso marido está em submissão a Jesus, né? A vontade de Deus é completada aqui na nossa família, né? Então isso é importante, tá? Então as nossas orações são respondidas, né? A harmonia, a comunhão entre os filhos. E como quando a gente casou, a gente declarou, eu e minha casa serviremos a Cristo. Então hoje nós estamos aqui, nossa família no altar. Temos nossos problemas sim, né? Mas com Cristo é totalmente diferente, né? Esses problemas se tornam experiências, né? Se tornam aprendizados para a gente poder ter mais fé e saber que nós somos totalmente dependentes de Jesus, que não somos nada sem Ele. Amém? Amém. Espero que vocês tenham, né, aproveitado esse momento. A gente agradece de coração a todos que reservaram esse espaço aí no lar de vocês, que puderam ouvir a palavra de Deus que foi ministrada aqui, primeiramente no nosso coração, né, Flávia? E a gente compartilhou aí com vocês. Né? Espero que a gente possa também, num próximo momento, trazer outras mensagens, né? Experiências nossas também com Jesus, né? No nosso lar, porque igual o Flávio sempre fala, a gente sempre fala aqui em casa, não adianta ser só conhecedor, né, da palavra, temos que praticar, né? Que as pessoas possam ver Cristo em nós, né? Não ver a Cleo ou o Flávio, mas sim Jesus, né? Qual que é o segredo do casamento? Não tem uma receitinha mágica, é Jesus. É o posicionamento do casal de ser feliz aqui na terra, né? Porque nós já sabemos que a nossa eternidade está com Cristo, mas viver a boa e perfeita vontade de Deus e para a honra e glória dele. Amém. Amém. Então seja submisso e se sacrifique, porque tudo aquilo que o Senhor coloca na tua presença para que a sua família seja transformada, você tem que se posicionar como servo. Quer ser o maior na sua casa? Sirva. Quer ser a pessoa que vai transformar o seu lar? Obedeça. Então, submeter-se a Cristo é a melhor coisa que possa existir na sua vida. Amém. E se sacrifique. O que é se sacrificar?
é dar prioridade não ao seu desejo, não à tua vontade, mas à perfeita e agradável vontade do Senhor. E eu queria orar por você. Queria orar por você que está imaginando, eu não tenho mais jeito no meu relacionamento. O meu marido não tem jeito. Você tem que entender que aquele que transforma algo em vinho, aquele que faz aquilo que não existe existir, é esse Deus que pode transformar o seu lar e o seu marido. Você, mulher, que está orando pelo seu marido, que as suas atitudes possam revelar essa mulher edificadora, essa mulher sábia, que a sua atitude de honra possa demonstrar esse Cristo que existe em você. E é isso que vai transformar e aproximar o seu marido de Cristo. Se a sua família está dividida, se a sua família não está no centro da vontade de Deus, tenha certeza absoluta que Deus vai transformar a tua casa. E eu quero orar com você nesse momento. Amém. Eu quero orar por você. Eu quero orar por nós. Vamos orar. Eu gostaria que você agora buscasse verdadeiramente a vontade do Senhor, a conexão com o Senhor. Amém, Jesus. Não importa o que está ao seu derredor. Se você estiver com seu marido, dê a mão para ele. Se você estiver com a sua esposa, dê a mão para ela. Se você estiver sozinha, dê a mão para Cristo. Sim. Mas vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor neste momento. Amém. E eu gostaria que você fechasse os olhos e que você orasse comigo e concordasse em nome de Jesus. Não porque eu tenho poder, mas é o poderoso nome de Jesus que está sendo invocado aqui nesse momento. Amém. E que Ele pode transformar. Ele é o único que pode transformar as nossas vidas. Amém? Então vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, a Tua palavra foi exposta, os princípios foram aprendidos. Agora nós pedimos, no santo nome de Jesus, que possamos praticar esses princípios verdadeiros, no qual, se praticarmos esses princípios, estaremos no centro da Tua vontade, amando-os uns aos outros, suportando-os uns aos outros, submetendo uns aos outros em amor e em temor a Cristo. Que nós, como casais, podemos se submeter um ao outro. Que possamos estar, Senhor, glorificando, adorando o Teu santo nome com todo o nosso ser, principalmente com as nossas atitudes dentro do nosso lar. Te pedimos agora, Pai, com a fé convicta, com a certeza absoluta, que o Senhor neste momento está adentrando em cada lar, e transformando, renovando, restituindo, restaurando esta família. Nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor está ali formando um cordão de 3 dobras, que não será quebrado, que não será rompido facilmente, ó Pai. Nós temos certeza absoluta que o Senhor está transformando cada um que está ouvindo esta oração, porque estamos orando com fé. Essa fé inabalável. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que ouve nossas orações, é um Senhor que responde às nossas orações. E temos certeza que muitas transformações, muitos testemunhos serão dados, porque o Senhor está trazendo sobre nós bênçãos imagináveis, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem restaurando os casamentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor derrama sobre nós toda a Tua graça, Pai. Pai, te pedimos que o Senhor coloque no coração de cada integrante desta família, coloque a certeza absoluta de que servir ao Senhor é sempre melhor. Que devemos amar a Ti com todo o nosso ser e o nosso próximo como a nós mesmos. Pai, que nós possamos, pedimos misericórdia para que possamos praticar essas palavras. Queremos praticar, queremos servir e glorificar o Teu santo nome com as nossas atitudes. Então, Pai, o nosso desejo, nosso maior desejo é que nosso lar esteja no centro da Tua vontade e que possamos servir, ó Pai, em espírito e em verdade. E que cada atitude dentro da nossa casa
possa refletir como imagem e semelhança ao Cristo, que é o maior exemplo de submissão, Amém. Glória a que Deus. se submeteu, e a maior submissão foi a cruz. E que possamos reconhecer essa graça e que possamos praticá-la uns aos outros, nos amando. Em nome do poderoso Jesus que oramos. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, gente. Foi maravilhoso estar aqui compartilhando essas verdades absolutas do nosso Deus com vocês. Só vamos dar um alôzinho aí pra quem chegou depois, que a gente não cumprimentou, né, Flá? Sim, claro. Gente, a gente tá aprendendo, tá? A parte da tecnologia aqui. Sim. Então, o Lô tá dando suporte. Obrigada, viu, filho? Equipe de uma só carne. E até os filhos participam. Glória a Deus. Amém. Né? Então, muito obrigada pela participação. Paulo, né? Oi, Ti, obrigada. Tiago, né? Ó, o pai da Cláudia, seu Jaime. Obrigada, seu Jaime. O seu Jaime me deu uns toques aí como fazer a live. Obrigado, viu, seu Jaime? Obrigada aí pela participação. A Eliana, do Theo, beijo na família. Alexandra, obrigada por ter ficado aí até o final, né? A Rosana, obrigada, Rô, pela sua participação. Muita saudade de todos. Né? A Cláudia, com o pastor Sandro, nos dando sempre esse apoio. Até arrumou pra gente aqui uma iluminação top, né? Pra ajudar. Você vê que Deus é tão bom, né? Ele, quando a gente coloca os projetos nas mãos dele, ele vai confirmando, vai trazendo pessoas, né? Vai trazendo pessoas dele, né? Para nos incentivar, nos aproximar. Porque eu sempre falo, né? Amigos de verdade nos aproximam mais de Jesus, né? Sim. E isso é muito importante. A Val também, o Thiago viu? falou que a Val tá ali. Oba! É isso aí, os casais juntinhos. Isso. Né? Marcial, alô, obrigada, viu? Façam seus comentários se tiver alguma dúvida, ficou claro, né? Como eu sempre falo, absorva, né? O que for de bênção aí na vida de vocês, né? Nós também estamos, né, em constante aprendizado. Sim. Tá bom? A gente compartilha com vocês aquilo que o Senhor tem falado conosco e transformado nossas vidas, né? Então, verdade. E é isso aí, né? A gente agradece aí a todos. A gente deseja uma boa noite. E até a próxima. E eu queria deixar aberto, né? Se alguém tiver alguma dúvida, né? Também quiser nos chamar no particular pra gente compartilhar aquilo que Deus transformou na nossa vida. Ainda não estamos fazendo visitas, tá? Por conta da pandemia, né? Pelas restrições. Mas aí a gente pode conversar online, né? Agora tem as vídeos, né, chamadas que dá pra gente se olhar, conversar. Então a gente está fazendo dessa forma, né? Sim, claro. Mas em nome de Jesus, em breve a gente vai estar aí juntinhos, né? Se abraçando, se confraternizando em comunhão, tá bom? O senhor já me está perguntando quando será a próxima. Nós estamos em oração, né? A gente sempre pede para Deus colocar aí o que Ele quer, né? Falar conosco, né? Que a gente compartilhemos com você, mas provavelmente, né? Talvez sábado que vem a gente já prepare algo aí pra gente estar falando com você. Alexandra tá agradecendo também. Obrigada, Lê. Deus abençoe. Deus abençoe você. Então, vamos encerrar porque já deu uma horinha, né? Hoje fomos pontuais. Isso. Então, se vocês quiserem falar conosco, extra live, nós estamos à disposição, tá? Deus abençoe grandiosamente vocês e amamos vocês. Em nome de Jesus. Beijos. Até a próxima. Até um beijo. a próxima. Tchau, tchau. Tchau.